Vamos falar com o Rodrigo Viga? A gente já noticiou aqui no Jornal da Manhã, um pouquinho mais cedo, que a Polícia Federal está fazendo uma operação em 6 estados para impedir a expansão do PCC por outros locais, além de São Paulo. Não é mesmo, Rodrigo Viga? Conte mais informações para a gente. Exatamente, minha cara Karina. São vários estados brasileiros sendo alvo dessa operação expurgo, né, da Polícia Federal, e um dos alvos principais é justamente o estado do Rio de Janeiro, onde estão dentro e fora da cadeia pessoas ligadas ao primeiro comando da capital, o PCC, que estaria tentando estabelecer raízes, bases aqui no Rio de Janeiro. Por aqui são 7 mandados de prisão, 5 desses mandados cumpridos contra detentos que já estão encarcerados aqui no Rio de Janeiro, e outros 2 foram cumpridos em 3 rios, cidade do interior do Rio de Janeiro, e em Realengo, bairro aqui da zona oeste da capital. Segundo as investigações da Polícia Federal, o PCC já tinha feito alianças, acordos com facções criminosas de menor porte aqui no Rio de Janeiro para tentar rivalizar e enfrentar com a principal facção criminosa do Rio de Janeiro. E o objetivo da operação de hoje, que tem ainda ações sendo cumpridas, né, medidas sendo cumpridas em São Paulo, Minas Gerais, Pará e outros estados, é justamente estancar e tentar impedir essa expansão do PCC, que, segundo informações da Polícia Federal, já está presente em quase todos os estados brasileiros, diretamente ou através dessas alianças, viu, Kaliana? Agora, Viga, uma outra operação movimenta a cidade do Rio de Janeiro, uma grande operação contra roubos. Conta pra gente. Exatamente, Kaliana, é muita gente sendo presa. Nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro já chega a quase 130, a última atualização da Polícia Civil nessa operação contra bandidos que praticam crimes de toda a ordem: roubo de carga, receptação, roubo de carro, roubo de pedestre, roubo de estabelecimentos comerciais, estabelecimentos bancários, caixas eletrônicos e muito mais. A Polícia do Rio de Janeiro mostrando serviço em momentos de dificuldade do governador do estado do Rio de Janeiro. E nessa grande operação houve resistência em alguns locais e pelo menos 4 criminosos foram mortos, 2 deles inclusive num confronto que aconteceu em Resende, cidade do sul do estado do Rio de Janeiro. Operação para durar todo dia, já são quase 130, esse número ainda vai subir muito, viu, Kaliana? Ô Viga, e o que o Ministério Público vai defender hoje sobre o caso Marielle no STJ? Exatamente, Kaliana. O Ministério Público do Rio de Janeiro está tentando há muito tempo, né, obter informações junto à plataforma de busca Google, né, que possa ajudar nas investigações em torno do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Uma audiência está marcada para essa quarta-feira no STJ, e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro vai defender mais uma vez o acesso a essas informações. Já houve decisões de primeira e segunda instância favoráveis ao Ministério Público do Rio de Janeiro, mas o Google tem alegado, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, que o acesso a essas informações poderia configurar quebra de sigilo. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, através dessas informações, poderia-se evoluir na investigação e, enfim, saber efetivamente quem encomendou a morte de Marielle Franco e por que motivo, viu, Kaliana? Ô Vig, falando sobre a pandemia, aí no Rio de Janeiro alguns especialistas defendem o fim das flexibilizações, Viga. Por quê? Qual é o raciocínio deles? Que a média móvel está subindo, viu, Kaliana? Nas últimas horas, nos últimos 5 dias, houve aumentos sucessivos na média móvel de mortos e de casos não fatais no estado e na cidade do Rio de Janeiro. O alerta está ligado, a gente vem dizendo isso aqui no microfone da Jovem Pan. Diante dessa nova situação, não se sabe se é uma realidade, se é uma nova tendência ou apenas um movimento instável, errático das curvas, das estatísticas da Covid. Esses especialistas, é uma ala, não são todos, têm dito que hora de pisar no freio, aquela freada para dar uma arrumada na casa e analisar o que vem pela frente. Lembrando que na semana que vem estava prevista para entrar em vigor a 6ª e, em tese, última fase de reabertura aqui no município do Rio de Janeiro, que já não foi aberta há 2 semanas pelo prefeito Marcelo Crivella. Portanto, o motivo, viu, Kaliana, é o aumento da média móvel aqui no estado do Rio de Janeiro para casos fatais e não fatais, o que vem acontecendo nos últimos 5 dias, Kaliana.